Mais uma videoaula sobre o efeito da temperatura no equilíbrio químico. Então, novamente, essas afirmações aqui que nós vimos nas aulas anteriores, as reações exotérmicas são favorecidas pela diminuição da temperatura, reações endotérmicas favorecidas pelo aumento da temperatura. Isso, digamos assim, é o que você encontra nos livros, é meio que um consenso. Mas não é apenas o ΔH que determina o efeito da temperatura sobre o equilíbrio químico. Na verdade, o sinal de ΔS é importantíssimo, isso nós vamos ver. Relembrar o caso da decomposição térmica do carbonato de cálcio, CaCO3, né, que é um sólido, produz CaO, sólido, mais CO2, reação não espontânea na temperatura ambiente, o ΔH maior que zero é endotérmica e o ΔS maior que zero. Você tem a formação de gases, né? Então isso favorece para um aumento da entropia. Na temperatura ambiente, o ΔH determina o valor de ΔG padrão da reação. Então, na temperatura ambiente, está vendo aqui o ΔH positivo? O ΔG também é positivo, a reação não é espontânea. Aí você tem que lembrar alguma coisa lá da química básica, você tem isso aqui, dG, dt, a P constante, igual menos entropia. Então, lembra que a energia de Gibbs diminui com o aumento da temperatura para substâncias puras, mas agora nós não estamos tratando de substâncias puras. Lembrando que entropia é sempre um valor positivo, tipo a entropia da água, a entropia do O2, sempre é positivo. E esse menos aqui determina o coeficiente angular negativo. Por outro lado, ΔS da reação pode ser positivo e pode ser negativo, depende da reação. Então, você tem assim, ó, derivada de ΔG padrão da reação com respeito à temperatura, mantendo pressão constante, é igual ao negativo do ΔS padrão da reação. Então, o ΔS da reação pode ser positivo ou pode ser negativo. A depender do sinal do ΔS, o ΔG vai variar de uma forma ou de outra com a temperatura. Então, nesse caso em particular, decomposição térmica do carbonato de cálcio, reação não espontânea na temperatura ambiente, porque é uma reação endotérmica e o ΔH determina o ΔG em temperaturas baixas, então o ΔS não é suficientemente alto para que essa reação seja espontânea na temperatura ambiente. É claro que há reações endotérmicas espontâneas na temperatura ambiente. Eu posso citar uma aqui que você pode observar em laboratório, que é a dissolução do cloreto de amônio. Pega um pouco de água, põe no becker, coloca um pouco de cloreto de amônio, você vai sentir o becker gelar. É uma dissolução endotérmica. Então, nesse caso da dissolução do cloreto de amônio, o ΔS para o processo é suficientemente alto para compensar o ΔH positivo. Mas no caso do carbonato de cálcio, a decomposição térmica aqui tem um ΔH muito positivo e o ΔS não é tão positivo assim a ponto de compensar isso na temperatura ambiente. Mas à medida que a temperatura aumenta, a entropia vai mostrando o seu efeito. Então, você tem esse aqui, ó, ΔG, padrão da reação, igual ΔH, padrão da reação, menos T, ΔS, padrão da reação. Então, pense na hipótese de ΔH, padrão da reação, e ΔS, padrão da reação, serem independentes da temperatura. O fato que você tem aqui o produto da temperatura pelo ΔS. Então, olha, aqui, ó, ΔH, padrão da reação, tá vendo? Em alaranjado, constante. Agora, você multiplica a temperatura pelo ΔS padrão da reação. Então, isso, obviamente, vai aumentar com o aumento da temperatura. E aí, como você tem esse sinal negativo aqui na fórmula,
num dado momento, isso vai fazer com que o sinal de ΔG se inverta, passe da região aqui positiva para a região negativa. Então, passa pelo zero aqui nesse ponto onde essas duas retas se cruzam. E a partir dessa temperatura que nós vimos na aula passada, a reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio passa a ser espontânea. Vamos ver casos mais impactantes. Então, novamente, vamos estudar essas três reaçõezinhas aqui. Veja que interessante. Na primeira você tem a reação de formação do dióxido de carbono. Na segunda você tem duas vezes a reação de formação do CO. E na terceira você tem a conversão do CO a CO2. Esses coeficientes estão aqui. Você pode se perguntar, por que você não colocou a reação de formação do monóxido de carbono ao invés de colocar duas vezes essa reação? Bom, o objetivo aqui é manter o número de mols de oxigênio constante para que nós possamos comparar especialmente a variação do ΔG com a temperatura para essas diferentes reações. Então, veja aqui, na primeira reação, que é a formação do CO2, você tem o consumo de 1 mol de oxigênio. Aqui, na segunda reação, que corresponde a duas vezes a reação de formação do CO, você tem também o consumo de 1 mol de oxigênio. E na terceira também consumo de 1 mol de oxigênio. Sempre 1 mol de oxigênio. Então, nós vamos expressar aqui o ΔG, ou a variação do ΔG com a temperatura, sempre na situação de consumo de 1 mol de oxigênio. Isso fica mais fácil para nós podermos comparar os valores de ΔG em função da temperatura. Ela deu uma piscada estranhamente aqui, não sei se você percebeu, pelo menos eu percebi. Então, vamos pensar aqui. Eu me dei o trabalho de calcular o ΔG, o ΔH, padrão de reação, e o ΔS, padrão de reação para cada uma dessas reações. Repare que são todas reações exotérmicas. Então, você esperaria que essas reações se tornassem menos espontâneas com o aumento da temperatura. Isso seria o consenso dos livros de química geral. Agora, nós precisamos pensar nas variações de entropia. Veja só, no primeiro caso aqui você tem o consumo de 1 mol de oxigênio gasoso para a formação de 1 mol de CO2. Então, ΔS é muito, muito pequeno. Veja como é pequeno. Ó. Eu até coloquei aqui 2,86, praticamente insignificante. Então, essa primeira reação aqui, a variação de ΔS com a temperatura é muito pequena. No caso da segunda reação, você tem aqui o consumo de 1 mol de oxigênio para a formação de 2 mols de monóxido de carbono. Então, você tem a formação líquida de 1 mol de gás para cada mol de reação. Então, o ΔS aumenta, e olha aqui como aumenta bastante. Olha o sinal positivo, porque aumentou em 1 mol o número de moléculas gasosas. No caso da reação 3, você tem 2 mols de monóxido de carbono reagindo com 1 mol de O2, para a formação de 2 mols de CO2. Então, na reação 3, você tem o consumo líquido de 1 mol de gás por mol de reação. Então, o ΔS é negativo. Olha só, inclusive os valores são próximos, só que de sinal trocados, porque na reação 2 você tem formação líquida de gás, na reação 3 você tem consumo de gás, por isso o sinal trocado aqui do ΔS. E na primeira reação, o ΔS aqui é praticamente insignificante. Eu pausei o vídeo e reescrevi essa equação aqui que já foi mencionada há alguns minutos atrás, né? Como varia a energia de Gibbs com a temperatura. No caso em particular, estamos falando da energia de Gibbs padrão da reação. Bom, essa variação depende do sinal de ΔS. Então, tem o menos aqui, você está vendo o menos na fórmula? Então, quando o ΔS é positivo, você tem o sinal de menos aqui, então você vai ter um decréscimo na energia de Gibbs com o aumento da temperatura e, portanto, a reação torna-se mais espontânea. É o que acontece realmente com essa reação 2 aqui, ó. A reação 2, você tem aqui, ó,
2 mols de carbono sólido, sólido tem entropia baixa, consumindo 1 mol de O2 gasoso para a formação de 2 mols de CO2. Então, o ΔS é positivo e a energia de Gibbs diminui com o aumento da temperatura. Você vê aqui, ó, vai ficando cada vez mais negativo, o coeficiente angular é negativo. No caso dessa primeira reação aqui, a reação 1, o ΔS é muito, muito pequeno. Então, a variação da energia de Gibbs com o aumento da temperatura é muito pequena. Você está vendo aqui em cinza? Na verdade, diminui muito, muito lentamente, é quase que constante. E na terceira reação, que é uma reação exotérmica também, mas o ΔS negativo, para a terceira reação, que você vê aqui em amarelo, você tem um aumento da energia de Gibbs com o aumento da temperatura. Então veja que com esses resultados nós já podemos, digamos assim, desconstruir uma afirmação tida como verdade nos livros de química geral. A afirmação de que o aumento da temperatura desfavorece ou atrapalha ou dificulta uma reação exotérmica não é completamente verdadeira. Vamos pegar a reação 2. Então, você está vendo aqui a reação 2. Na reação 2, você tem aqui 2 mols de carbono sólido, entropia baixa, reagem com 1 mol de oxigênio gasoso para formar 2 mols de CO2. Então, você tem a produção líquida de gás, a variação de entropia da reação é positiva e é uma reação exotérmica. Apesar disso, essa reação é favorecida com o aumento da temperatura. Você pode ver isso aqui no gráfico, nessa reta em alaranjado. Aumenta a temperatura, o ΔG dessa reação 2 aumenta. E, portanto, a constante de equilíbrio aumenta com o aumento da temperatura. Em outras palavras, o produto CO é favorecido nessa reação 2 com o aumento da temperatura. E, de fato, o CO é o óxido de carbono mais estável em temperaturas altas, especialmente temperaturas superiores à temperatura de 700 graus. Então, aqui você vê que essas duas retas aqui da reação 2 e da reação 3 se cruzam nesse ponto aqui, em torno de 900 e tantos, talvez 800 e tantos Kelvin. Então, a partir desse ponto aqui, o CO é mais estável que o CO2. Então, tende a acontecer esta terceira reação no sentido inverso. Então, o CO, a partir desse ponto, é mais estável. Em temperaturas mais baixas, o CO2 seria o óxido mais estável. Esse tipo de diagrama é chamado de diagrama de Ellingham. Então, vamos escrever aqui. Diagrama de Ellingham.